Olá, eu sou Rodrigo Ferrari, jornalista. Nós estamos aqui no nosso primeiro Papo de Justiça. Estou aqui com o Newton Cândido. Seja bem-vindo, Newton. Newton é advogado, tem 37 anos de experiência, principalmente no direito trabalhista, administrativo. E o objetivo desse programa aqui, desse espaço, é trazer de uma maneira descomplicada as discussões sobre a justiça. A justiça ela existe no nosso país tem leis avançadas, né, elas são elogiadas, só que a população não tem informação. As pessoas não têm informação, não sabem onde buscar. Então nós estamos usando aqui o objetivo, que é usar a internet, usar as redes, o poder das redes sociais, para tirar a sua dúvida. Então vai ficar aqui esse espaço aberto aqui para a gente sempre esclarecer as dúvidas de vocês. Nilton, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Queria entrar com você no assunto. A gente tem a questão aí, você é da área trabalhista, um assunto que veio à tona e causou grande comoção e resultou até na troca da presidência da Caixa Econômica Federal. O presidente foi acusado de praticar assédio contra funcionárias, várias funcionárias fizeram denúncia contra ele. E a gente sabe que essa questão do assédio, o Newton ele já foi advogado nessa área bancária, inclusive, ele é comum não só na Caixa. Se fosse só esse caso aí, a gente repudia, enfim, né? Mas não estaria tão horrível. É um problema que ele está em todo tipo de empresa, em vários lugares, né? Agora, por exemplo, assim, ó, hoje, assim, existem mecanismos, a gente está falando aí de banco, por exemplo. Isso é um banco público, a funcionária é concursada, ela tem estabilidade, se ela vai lá denunciar o chefe dela, as chances dela ser punida, por exemplo, não são iguais se ela tivesse uma empresa privada. Na empresa privada, existem canais que a pessoa pode denunciar? Existem. Na realidade, as grandes empresas, preocupadas com essa situação de assédio, desse desrespeito, ela tem criado mecanismo de denúncia para evitar esse tipo de coisa. Na realidade, muitas empresas têm tido um avanço, inclusive, é bom que a gente, apesar de ser advogado trabalhista de empregado, a gente tem que ressaltar que existem várias empresas preocupadas com isso, fazendo treinamento com o funcionário, para evitar esse tipo de acontecimento. A gente teve o caso, por exemplo, da Globo, lá da humorista, lá da Dani Calabresa, lá, que foi pelo... Tem um canal interno, né? Tem um mecanismo interno, acho que de compliance, né? Que chama, por meio do qual foi feita a reclamação. Foi feita a reclamação, né? E foi apurado também. E o que a gente precisa garantir também para todo mundo, seja para o empregador, seja para o empregado, dentro desses canais, é o amplo direito de defesa e o contraditório. Porque essa questão também... Porque na realidade é assim, às vezes a pessoa conta de um jeito, tanto do lado do patrão quanto do lado do empregado. Na medida em que estabelece o contraditório, ou seja, o amplo direito de defesa, que todo mundo tem o direito de se manifestar, entendeu? Não. Você chega a uma verdade e evita cometer injustiça. Talvez um dos piores crimes que existe é a injustiça contra o ser humano. Você acusar injustamente o ser humano. A gente viu lá recentemente, elucidaram lá um caso de um rapaz nos Estados Unidos, foi condenado à morte. Lá depois, 50 anos depois ele morto, foram descobrir que ele era inocente. Inocente. Então, e vários outros tipos de injustiça, né? A gente tem que combater a injustiça, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar com o coração, procurar detalhes, procurar apurar, para evitar que se cometa justiça, seja de um lado, seja do outro. Ou seja, as relações sociais têm que ser pautadas por justiça. Porque a justiça é mais ampla do que o direito. O direito é a letra da lei. Agora, a justiça, ela transcende essa questão. E a gente tem que procurar ver sobre o prisma da justiça as coisas. Agora eu te pergunto, assim, falando essa questão do amplo direito à defesa,
além da questão de você evitar uma injustiça, você garante também que não vai ser anulado, né, o processo. Entendi. Porque se você tem lá provas sólidas, você tem testemunhas sólidas. Agora, como que uma mulher, por exemplo, que ela está numa posição inferior ao patrão, como que ela vai conseguir, por exemplo, juntar a prova se de fato ela está sendo vítima? O que serve, por exemplo? Bom, testemunhas, gravação. Ela pode gravar? Pode gravar, se na realidade ela está sendo vítima de uma violência. Se ela recebeu uma mensagem, por exemplo... Não, essa história de gravação ilícita, como é que vai ser ilícita? Ilícito está sendo o ato do agressor, não da vítima. Entendi. A gravação ela é uma questão de autodefesa da pessoa. Se alguém vai chegar e falar, vou matar você, eu vou te trucidar, você não vai se criar mecanismo de defesa, de fazer gravação, de colocar o celular, para evitar que uma desgraça maior aconteça? Aquela história, essa coisa que precisa acabar, precisa ter um basta, né? A violência contra mulheres dentro de casa, né? O marido vem ameaçando, ameaça um, ameaça outro, né? E aí, como é que fica? A mulher, a que está sendo vítima das ameaças do marido, vai ter que provar ela tem que provar de alguma forma, para que a justiça pode determinar, né, que na realidade ele fica determine a separação e mantém uma distância daquele lar. Porque daí pode o cara simplesmente chegar, não, ela é louca, ela está inventando. Exatamente. E a gente sabe como é que termina isso. E quando a gente fala em justiça, a gente sai do campo do debate maquineísta. Contra um. Ele, na realidade, ele amplia esse debate para uma terceira pessoa, que é o juiz, que é o Ministério Público, ou seja, algumas vezes algumas entidades que têm a ligação com a defesa da mulher, da violência, ou seja, você está ampliando essa situação, né? Mas não basta só essa questão, né? Nós precisamos avançar, porque tem muitos casos de mulheres que são violentadas e não tem para onde ir. É importante que o Estado tenha casas de acolhimento para essa mulher com os filhos. Porque se ela voltar na casa exatamente, e cria uma dependência. Então, nós precisamos avançar, né? Também dependência econômica, né? Dependência econômica. Então, a gente precisa avançar nessa questão e o Estado precisa também dar um respaldo. Não é criar um paternalismo, né? Porque toda hora que você fala do Estado dar um respaldo, logo vem alguém falando, você está querendo ser paternalista. Não, eu não estou querendo ser paternalista. Eu estou evitando uma morte, uma violência, que alguém coloque fogo, joga água quente, joga ácido contra as mulheres, contra o ser humano, que ao longo da história nós presenciamos essas coisas. Anualmente, milhares de vezes, infelizmente, né? Infelizmente. Agora você muito falou... triste essa realidade. Está sendo debatido lá no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição que vai instituir, né, ela visa instituir um estado de emergência para implantar, para permitir que sejam criados novos benefícios, né, como benefício para os caminhoneiros e benefício também ampliar o valor lá do Auxílio Brasil, de R$400 para R$600. Mas, sua avaliação, como você está vendo, assim, porque a gente está em um período eleitoral, né? Ele vai ter uma duração curta, aí só até dezembro, e tem esse questionamento, o teto de gastos, enfim. Como você está vendo isso? Primeiro, preciso deixar bem claro, as famílias, as pessoas, os desempregados têm o direito de receber esses valores. Então, vamos deixar, primeiro, estabelecer uma regra, ou seja, o Newton Cândido é a favor do recebimento desse valor. Nós não podemos deixar a fome estar batendo aí na periferia. Mas não estava ano passado? Estava também o ano passado, mas usaram para trazer agora, né? A fome está batendo na periferia, basta você conversar com os líderes religiosos, que eles, todo momento, tem gente
pedindo ajuda para sobreviver. Então, essa é uma questão. Lógico que lá atrás estava, e agora fizeram essa lei. Mas o que, na realidade, o que pecou é essa situação da quebra do gasto, da irresponsabilidade fiscal que o Congresso Nacional aconteceu. Ou seja, ele quebrou o teto de gasto. O que significa quebra do teto de gasto? Significa que o ano que vem vai ter um arroxo salarial maior, ou seja, o que é arroxo salarial? É uma diminuição no salário do trabalhador. Ou seja, ao invés dele comprar 20 quilos de arroz, ele vai passar a comprar 18, 17. Comprar 10 quilos de feijão, vai passar a comprar 7. Né? Não vou nem colocar a carne aqui. Ao invés de ele comprar 10 cervejas, ele vai passar a comprar 8. Ou seja, isso é o arroxo salarial. É a perda do poder de compra do trabalhador. E isso acontece, por quê? Porque quebra o teto de gasto. É uma irresponsabilidade fiscal que está acontecendo no Brasil. E quando você diminui o poder de compra do trabalhador, por conta que aí vem a inflação e vem o arroxo salarial por conta da inflação, que é oriunda dessa irresponsabilidade fiscal, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o trabalhador e o aposentado, eles vão comprar menos lanche no carrinho de lanche, vão comprar menos pizza, vai comprar menos roupa daquela senhora, daquela sacoleira. Ou seja, vai comprar menos no comércio, vai menos no dentista, vai menos no médico. E aí vem o pior dos traumas. Inflação com desemprego. E aí eu preciso afirmar o seguinte: da onde é que os deputados e senadores deveriam tirar o dinheiro para bancar esse Auxílio Brasil? Do orçamento secreto, que é bandido. Das emendas que os deputados têm no orçamento, dos gastos desnecessários que acontecem nas estatais. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles querem usar o dinheiro para se reeleger, quando na realidade eles deveriam diminuir o gasto dele, porque, bem da verdade, quem controla o orçamento é o Senado, é a Câmara dos Deputados, ou seja, são os deputados federais e os senadores. E eles tinham um mecanismo para fazer isso. Mas eles preferiram o quê? Quebrar o teto de gasto. E aí quem vai pagar a conta no ano que vem? Quem sempre paga. Quem sempre paga. Os trabalhadores, através do arroxo salarial, os aposentados, os servidores públicos, que já estão pagando conta há 2 anos, que muitos estão sem aumento. E aí vem a desgraça. Então é esse o debate que tem que ser feito. Solidariedade com os desempregados, com as pessoas que estão passando necessidade, sim. Mas o debate tem que ser da onde seria tirado o dinheiro, que seria tirado das emendas desses deputados e senadores, das estatais que gastam muito sem nenhum retorno e principalmente do bandido do orçamento secreto que tem no orçamento, que é uma coisa vergonhosa, inclusive que ele fere o princípio da transparência e da moralidade da Constituição. Agora, se não tem emenda, o deputado não pode ir lá tirar foto lá para colocar na campanha dele, né? Pois é. Por isso que a classe trabalhadora, os aposentados, precisam ficar de antena ligada, a não ser vítima dessa barbaridade. E o que me espanta é que eu não vejo esse debate na televisão, eu não vejo esse debate dos economistas da Faria Lima, eu não vejo, só vi o Estadão.
O Estadão fez um editorial nesse sentido. E mais, dizendo da inconstitucionalidade. Mas nós não temos que olhar sobre o prisma da inconstitucionalidade dessa questão, mas da solidariedade e tirar o dinheiro da onde poderia ser tirado sem ser inconstitucional. Agora você fala do teto. Você está falando do teto, por exemplo. O teto não é constitucional também? Não fica daí duas coisas se batendo? Não, o teto é constitucional. Então ele não está lá, fala que não pode ferir? Então... Mas eles fizeram uma PEC, né? Então, uma emenda constitucional para revogar aquilo. É a PEC da PEC. Ou seja, agora virou festa. Então, mas o que vai impedir, por exemplo, quando chegar daqui 2 anos, vai ter novamente eleição, e ninguém está querendo dizer aqui que uma coisa tem a ver com a outra, mas vamos supor, lá tem um prefeito aí numa cidadezinha, fala, eu vou perder a eleição, agora eu preciso começar na cesta básica, isentar água, isentar IPTU. O que vai impedir o cara de fazer isso? Se tiver... O juiz da comarca vai poder caçar a candidatura do cara? Aí que tá. Se ele fizer uma mudança na lei orgânica, entendeu? Não. Ele vai poder fazer. Mas eu vou mais além dessa situação. Isso aí, a qualquer tempo, pode ser considerado inconstitucional. A qualquer tempo. Mas parece que o procurador-geral e a Advocacia Geral da União, né? A AGU e o procurador Augusto Aras e os partidos políticos, que têm o poder de apresentar junto ao Supremo Tribunal Federal essa questão da inconstitucionalidade, não vão fazer. E vou dizer para você que também, eu acredito, que o Supremo não vai entrar nessa dividida, não. Numa fase dessa, quem que vai querer colocar a mão na cultura? Agora, o que é o pior da história? Por que existe esse descontrole dos gastos públicos, essa benesses em época eleitoral, essa compra de voto indireta, ou seja, que todos os partidos estão de acordo, é bom que ressalta isso, todos os partidos políticos, todos os políticos estão de acordo. Por que acontece isso? Porque existe algo muito mais grave por trás de tudo isso, que é a questão da reeleição. Um dos cânceres desse Brasil é a reeleição. Esse é o grande câncer desse Brasil. É a reeleição. Ou seja, podia aproveitar esse momento que eles estão fazendo emenda constitucional à torta direita, ou seja, passando feito rolo compressor da Constituição, e acabar com a reeleição no Brasil. Ou seja, essa eleição seria a última reeleição. O Lula está de acordo com o fim da reeleição, o Ciro Gomes está de acordo com o fim da reeleição, o Bolsonaro, quando foi eleito lá atrás, em 2018, disse que era contra a reeleição. Então, o que o povo brasileiro tem que pedir aos partidos políticos é que imediatamente faça união e acaba com esse câncer da reeleição. Porque senão vai ser essa situação, como o Rodrigo diz, no estado de São Paulo, na prefeitura, vai ser recorrente uma compra de voto legalizada. O que é pior, é uma compra de voto legalizada. Então, vamos acabar com isso imediatamente, já que todos os 3 melhores colocados nas pesquisas são a favor, e o Congresso precisa ter essa coragem, e o povo precisa criar um movimento nesse sentido do fim da reeleição. E vou mais longe também. Se precisar acabar com o fim da reeleição em Câmara Municipal, em Congresso Nacional, em Senado também acaba, porque na realidade as pessoas precisam ter em mente e de forma clara que aquilo não é profissão. O deputado, o vereador, o senador, o deputado estadual está lá para servir o povo por um determinado momento. Fez o serviço dele, colocou, sai. Depois volta. Essa que é a questão.
E já que você está falando em encerrar, vamos também encaminhando para o nosso encerramento aqui. Nosso objetivo não é ficar tanto tempo assim, é tentar ser rápido, esclarecer as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem encaminhar suas dúvidas, vocês entram lá na página Newton Cândido, no Facebook. Também pode ser mensagem direta no Instagram, Newton Cândido também, vocês procurem lá. Aí vocês mandem as suas dúvidas, qualquer dúvida na área de direito trabalhista, direito administrativo, ele vai estar aqui para esclarecer. Nós vamos ler aqui e esclarecer para vocês. Obrigado, Newton, pelo seu esclarecimento aí. Exaltou um pouco aqui, mas quem que não se exalta, né? Tá certo? Tá certo. Você acha aí que vai ter Corinthians e Palmeiras na Libertadores ainda? Eu sei que vai ter Corinthians. Agora, se o Palmeiras vai estar junto, eu não sei dizer. Então tá certo, gente. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo.